Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação e Lei TV. Se você é novo aqui, inscreva-se no canal. Meu nome é Sandra Di, sou advogada e ativista contra o tráfico humano. Toda terça e sexta trazendo casos solucionados, casos sem solução e também de desaparecimentos misteriosos. Gente, vamos ao caso de hoje. É o caso de Rebecca Reich, conhecida como Beck. Então vou me referir a ela como Beck. Nascida em 21 de setembro de 2003 em Berlim, na Alemanha, filha de Brigitte e Bernard Reich. Ela tem duas irmãs, sendo uma delas a Vivian, que na época do fato tinha 23 anos, e a Jéssica, de 27 anos. A Jéssica era casada e tinha uma filha. A Beck era uma adolescente de 15 anos na época dos fatos, uma garota reservada, mas que adorava as redes sociais, música moderna, principalmente uma banda coreana. Ela era uma adolescente, dá para ver pelas fotos, lindíssima, e dizia que tinha vontade de ser modelo. Apesar dela ser reservada, até um pouco tímida, ela não tinha muitos amigos, mas ela preferia meio que ficar sozinha e tal. Só que ela teve um problema na escola, porque um grupo de alunos estavam provocando-a o tempo todo e ela estava até mudando no ano seguinte de escola. E eis que a Beck desapareceu sem deixar rastros em 17 de fevereiro de 2019, quando a Beck tinha ido passar o final de semana na casa da sua irmã. Naquele final de semana, ela iria dormir na casa da irmã dela, ela dormiu na casa da irmã dela, e segunda-feira ela iria para a escola. O marido da Jéssica, ele estava participando de uma festa de fim de ano, e ele chegou em casa às 5h45 da manhã. Então, naquela noite, o que aconteceu basicamente foi uma noite normal. Não teve nada de especial. A Jéssica, a filha dela, foram dormir no quarto principal do primeiro andar e a Beck adormeceu no sofá da casa, no térreo. Às 7 horas da manhã do dia 18 de fevereiro, a Jéssica foi trabalhar e levou a filha para a escolinha, mas ela não viu a Beck no sofá. Ela imaginou que ela estava talvez em outro lugar da casa, visto que era muito cedo para ela ir para a escola. A aula dela começava apenas 9h50 da manhã. A mãe da Beck, a Brigitte, tentou entrar em contato com a filha por telefone, mas o fone da filha continuava acessando a caixa postal. A mãe dela ligou então para o marido da Jéssica, né, o cunhado da Beck, o Florian, às 7h15 da manhã. E ele disse que a Beck não estava na casa e que ele foi dormir assim que chegou. Mantém essa informação. Algo que não faz sentido. Ela não estaria na casa às 7h15 da manhã, mas por quê? A aula dela começava às 9h50. Gente, seria ali quase 3 horas. Não tem cabimento. Por que ela sairia de casa naquele horário? Mas lembre-se que a irmã dela, quando saiu, disse que não a viu no sofá. E a irmã saiu às 7 da manhã. Para Beck ter dormido no sofá, eu assumo que a casa, o apartamento ali, o que eles viviam, era pequeno. Então, não viu a irmã, sei lá, pensou que a irmã estava onde? No banheiro? Não é tão grande a casa, né? Vamos lá. A escola da Beck contactou os pais para saber se a Beck estava doente, visto que ela não apareceu na escola. E a mãe estava terrivelmente ali preocupada, querendo saber por que sua filha estava... ninguém sabia onde ela estava. Pensando que algo muito ruim tivesse acontecido, a Brigitte escreveu uma mensagem, a mãe dela, né, uma mensagem no WhatsApp para Beck, e que dizia que estava muito preocupada com ela, mas depois foi visto que essa mensagem nunca nem foi lida por ela. Sem perder muito tempo, eles decidiram denunciar as autoridades e eles iniciaram uma busca extensiva pela Beck, que tinha uma vida, como eu falei, muito ativa nas redes sociais. Então surgiu uma pista esclarecedora. Uma amiga da Beck havia recebido uma foto postada por ela nas redes sociais no Snapchat às 7h46 da manhã do dia 18 de fevereiro. Na foto, a Beck carregava uma bolsa, usava um moletom com capuz com o logo da sua banda coreana e também estava usando uma gola alta rosa e sapatos azuis. Algo muito curioso. Uma das análises feitas pelos peritos policiais mostraram que o celular da Beck foi conectado pela última vez na Wi-Fi da casa da Jéssica às 7h46 da manhã. A Beck disse que ela não a viu. Ela não disse para a mãe dela, não, ela não está em casa. Ela disse, não, ela não estava. Talvez ela assumiu que ela estivesse em outro cômodo da casa. Então, já eram 7h46 quando eles conseguiram perceber que
O telefone dela estava conectado. Ela estava, pelo menos o telefone dela estava dentro daquela casa neste horário. Mas como o Snapchat não salva as fotos depois de publicadas, não se sabe o horário exato em que a foto foi tirada. Mas o cunhado dela disse que ela não estava na casa às 7h15 da manhã. Isso não era verdade. O telefone a coloca dentro da casa, mas também ela pode ter saído e o telefone ter ficado. Saído, que eu digo, não voluntariamente. A polícia foi à casa da irmã dela, mas nenhum vestígio da Becky foi encontrado. Nem sua mochila escolar, celular ou as suas roupas. Parecia que a garota nunca nem tinha estado ali na casa da irmã. O Florian foi interrogado pelos detetives, o cunhado dela. E ele foi a única pessoa que chegou na casa após a saída da Jéssica. Mas o Florian começou a se contradizer. Às vezes ele era esquivo e outras vezes nervoso e muitas vezes contraditório. Ele disse que ele havia dormido pela manhã na hora que a foto foi tirada. Mas uma análise do departamento de informática da polícia determinou que naquele momento, por volta das 7h40, o Florian estava conectado na internet vendo filmes para adultos. Então, ele já mentiu para a polícia. A polícia de Berlim investigou, comparando o horário em que o Florian confirmou ter chegado em casa e comparou com o sistema de reconhecimento de placa de carro nas rodovias próximas a Berlim, no dia 18 e 19 de fevereiro. E eis que o veículo do Florian havia passado pela estrada em direção para a Polônia no dia 18. Então ele não estava dormindo, como ele falou para a polícia. Mas a família da Becky disse que sabia deste detalhe porque ele explicou para a família dela o que tinha acontecido. Ele estaria viajando com a Becky, transportando o corpo dela, ou ele foi fazer o que lá? E nós já chegamos aí. No dia seguinte, às 10h30 da noite, ele foi visto pelas câmeras, né? Na mesma direção. Então o comportamento do Florian era pior. Ele estava descaradamente mentindo para a polícia, né? Começou a ficar preocupado, nervoso. E a polícia quis saber dele, por que ele estava indo por uma região tão desconhecida, uma rota que é considerada uma rota de tráfico de substâncias ilícitas e também uma rota de tráfico de pessoas para a América Oriental. Era sabido que o Florian ele era envolvido em uma série de coisas de substâncias ilícitas, como venda. O pai da Becky soube desde o início sobre os problemas de substâncias ilícitas do genro e afirma que o Florian também confirmou isso para a polícia e nunca mentiu a respeito disso. Ele foi preso e questionado pela polícia. Ele disse que ele não contou que havia saído de casa naquele dia às 10 e pouco, porque ele estava com medo de dizer para a polícia que ele tinha ido fazer uma transação de venda de substâncias ilícitas. E ele achava que se contasse isso à polícia, ele seria preso. Mas ele contou isso à família da Becky. Mas quando questionado por que ele foi na mesma direção na noite seguinte, ele disse que ele perdeu a aliança dele. E ele foi procurar a aliança dele. Mas convenhamos, se ele perdeu a aliança dele no dia anterior, ou até mesmo naquele dia, ele achava que ele ia encontrar a aliança dele às 10 da noite, num local deserto? Não faz sentido. E por que a aliança teria caído do dedo dele? Talvez ele estava fazendo alguns movimentos muito bruscos na noite anterior. As fotos da Becky estavam correndo pelo país todo. Esse caso viralizou na Alemanha e no mundo todo. Uma menina linda, linda. Acho que isso foi uma das coisas que mais chamou a atenção. E alguém declarou que no dia 18 de fevereiro tinha visto um carro Renault, como o carro do Florian, num acampamento florestal perto de Madov. E outras 12 testemunhas, todas habitantes da região, confirmaram confirmaram isso. Embora eram provas circunstanciais, o carro dele era um modelo muito popular na Alemanha. A polícia buscou por toda a área qualquer vestígio da adolescente, mas não encontraram nada. Uma vizinha testemunhou que viu a Becky na rua, no final da manhã do dia que ela desapareceu, dia 12 de fevereiro.
carregando uma manta, e isso chamou a sua atenção, porque eram as primeiras horas da manhã, havia chovido muito, mas o cobertor dela estava seco, era uma manta. Com esse fato, eles ampliaram a linha do tempo, mas dizem que esse depoimento foi descartado, porque disseram que o estudo meteorológico não confirmava isso que ela falava, que havia chovido de manhã. Pode ser equivocado. O que aconteceu? A Beck tinha levado essa manta lilás para a casa da irmã dela. E como a vizinha sabia do detalhe da manta? Não tinha sido noticiado ainda que ela tinha sumido. Tudo bem, disse que não tinha nada lá, mochila, bolsa, tal. Como que a vizinha sabia dessa manta? Outros disseram que viram a Beck em um ponto de ônibus da linha 171 no dia 18 de fevereiro. Mas as câmeras de segurança não mostraram a Beck pegando o ônibus para ir para a escola. Mas aqui há algo que chama atenção. Os cães farejadores levados pela polícia, eles seguiram o trajeto da casa dela até perto do ponto de ônibus. E depois disso, os cães perderam o cheiro da Beck. Então eu acredito 100% que a Beck saiu de casa e ela andou até o ponto de ônibus. Esses cachorros não se enganam, gente. Eles são treinados. A polícia está certa que ela não saiu com vida da casa dela. O cunhado dela foi preso após 10 dias do seu desaparecimento. Depois disso ele foi solto e novamente ele voltou a ser preso em março. Mas novamente ele voltou a ser solto. A perícia feita no carro do Florian, foi encontrado um cabelo, que todo mundo noticiou que era da Beck, mas não era. Foi feito ali uma perícia, não era o cabelo dela. Outros disseram que viram a Beck em Cracóvia no início de abril de 2019. Mas apesar dos esforços de vários departamentos de polícia, foi impossível até o dia de hoje acharem a Beck. O desaparecimento dela teve um forte impacto na Alemanha, uma nação que tem uma das taxas de criminalidade mais baixas do mundo. Então o desaparecimento dela despertou uma enorme, digamos, solidariedade das pessoas para com a família da Beck, e até o dia de hoje a família da Beck apoia o Florian e disse que ele jamais teria feito isso com a Beck. Agora algo estranho aconteceu. Os amigos da Beck e também a família dela falaram que ela conversava com um tal de Max. Mas esse Max, ele não era de Berlim. E ele seria um jovem da mesma idade dela. Mas ninguém nunca viu esse Max. Mas o estranho é que após o desaparecimento da Beck, esse Max desativou a sua rede social, me levando a crer que era alguém se passando talvez por um adolescente de 15 anos e talvez fosse um adulto, 30, 40, 50 anos ou mais. Muitos dizem que talvez até era o próprio cunhado. E por que ele estaria tão cedo arrumada para a escola, se faltavam 3 horas para as aulas começarem? Ela teria ido se encontrar com esse Max perto do ponto de ônibus e essa pessoa sumiu com ela? O rastreamento do IP do computador dessa pessoa não conseguiram localizá-lo, me levando a crer que é uma pessoa profissional, muito acostumado com tudo relacionado com a internet, e não um menino de 15 anos, porque para você não conseguir, para a polícia alemã não conseguir descobrir de que computador que aquelas mensagens todas vieram, é porque ali nós estamos falando de profissionais bons mesmo, né? A mãe dela disse que ela acredita que a filha saiu mais cedo para se encontrar com alguém e que a Beck teria levado a manta para sentar-se no chão frio. Ela disse que a Beck conversava regularmente com esse tal Max, mas ela não sabe se a filha chegou a vê-lo por vídeo chamada ou FaceTime antes. Quando o cobertor desapareceu, o primeiro pensamento da Brigitte foi: talvez ela tenha conhecido esse garoto. O pai da Beck, o Bernie, diz que sua filha brigou com colegas de classe, como eu falei antes, e ela queria mudar de escola por causa de bullying.
Poderia ser que algum daqueles estudantes teria alguma coisa a ver com o desaparecimento da Beck? Essas teorias foram brevemente divulgadas por alguns meios de comunicação, mas desapareceram rapidamente. Testemunhas disseram ter visto a Beck não muito longe de casa, da casa da irmã, no dia que ela desapareceu. A polícia decidiu empreender novas hipóteses, tentando decifrar o que foi que aconteceu na manhã do dia 18 de fevereiro de 2019. Segundo o depoimento de familiares e colegas, a Beck apresentou uma atitude bastante contraditória. Em um momento, ela estava feliz e, de repente, ela ficava retraída, sensível e, às vezes, até deprimida. A Beck era uma fervorosa admiradora da famosa banda de música pop coreana BTS e participava de fã-clubes e conhecia todos os integrantes da banda, seguia, né, digamos assim. Além de seus costumes e tradições, como tirar foto no aniversário dos integrantes da banda usando algo roxo. Esse fato reavivou as esperanças dos investigadores, com aquela selfie tirada pela Beck na manhã do desaparecimento com a manta roxa. Então ela estava usando meio que em celebração ao aniversário da banda. Não necessariamente porque ela levou a manta, como a mãe acha, para poder se sentar num chão frio. Enfim, em março de 2021 foi encontrada uma memória USB, né, que havia pertencido a Beck. E essa memória sincronizou com o celular dela, que também havia desaparecido. Com essa nova indicação de que havia um raio de esperança que seria possível rastrear quais páginas ela navegou e a que horas ela iniciou a sessão dela, né, ali na mídia social e através do e-mail. Foi um trabalho muito difícil, árduo, tiveram que rastrear milhares e milhares de provedores terceirizados e servidores da internet independente em todo o mundo. Isso mesmo. Foi uma investigação imensa que levou quase um ano. E não deu em nada. Temos notícias novas quanto a este caso? Bom, pelo menos uma investigação diferente. Um especialista em isolamento acústico foi até a casa do casal agora em fevereiro de 2023. Eles foram fazer umas medidas referentes a valores acústicos. Isso quer dizer que possivelmente alguém ouviu algo na casa e eles estão tentando determinar se quem ouviu algo foi possível realmente de ter ouvido isso na casa ou não. Segundo um especialista, ele disse que o som ele é transportado pelo ar e também pode ser através de gritos, vibrações sonoras transmitidas pela estrutura em componentes como pisos e paredes. Então o apartamento da Jéssica e do Florian estava sendo investigado novamente. Já tinha sido no começo, né? Só que com esse novo teste, isso significa que existe uma razão para isso. O que me leva a crer que alguém apareceu dizendo: eu ouvi algo. Ouvi uma briga, ou ouviu gritos, ou ouviu alguma coisa. E a polícia quer verificar se é possível que essa pessoa teria ouvido isso ou não. Mas, infelizmente, pelo menos uma vez o fone dela e o fone do Florian mostraram estar conectado no mesmo roteador da internet. Então, o telefone dela estava dentro da casa do Florian. Isso não tem dúvidas. Então existe a possibilidade que ela foi levada à força por ele ou por alguém e vendida ao tráfico humano? Existe. Existe a possibilidade que ela saiu de casa e deixou o telefone e foi se encontrar com o Max? Não acredito. Porque se ela foi se encontrar com o Max, ela teria levado o telefone. Como eu falei, a perícia mostra que o telefone dela estava dentro de casa na hora que o Florian estava. O Florian está dizendo que 7h15, quando ele atendeu o telefonema da mãe dela, ele está dizendo que ela não estava em casa. Mas a internet confirma que o telefone dela às 7h46 da manhã estava dentro da casa. Então ele está mentindo nesse sentido. A probabilidade de um cão errar quando farejando é considerada pequena, apenas 15%. O cão farejador mostrou
como se a Becky tivesse saído de casa e chegado próximo do ponto de ônibus. E eis a questão. Por que a Becky estaria pronta para ir para a escola quase 3 horas antes da aula começar? Ela mandou a foto para a amiga todinha arrumada. Você se arruma 3 horas antes de ir para a escola? E agora algo estranho. O tal do Max, ele desativou a rede social dele no dia seguinte. Então, e a polícia nunca conseguiu rastrear, como eu falei antes. Então, gente, esse caso é complicado. Nós temos aí os cães que dizem, vamos dizer assim, dizem, né? Que ela saiu de casa. Então, ela saiu de casa andando, foi até o ponto de ônibus. Existe essa mulher que diz que viu a Becky por volta daquele horário e ela estava com uma manta lilás. O que não bate, se o Floriano tivesse falado, não, eu a vi, ela estava aqui em casa, ela saiu umas 8, não tinha acontecido nada, ninguém está em cima dele. O problema é que ele diz que 7h15 da manhã ela não estava dentro de casa. E a perícia mostra que ela estava dentro de casa às 7h46, porque o telefone dela estava conectado com o roteador. E o telefone dela não foi encontrado. O fato dele ter mentido, eu acredito que como ele vendia entorpecentes, ele deve ter ido se encontrar com alguém. E ele não quis dizer para a polícia. Tudo bem, até aí eu acredito. Já me chama a atenção por que na segunda vez que ele foi, ele disse que foi para procurar a aliança dele à noite. Ninguém sabe procurar a aliança à noite, no escuro. Num parque, numa direção indo para a Polônia. Estou falando que estão na Alemanha. Então tem muita coisa dentro dessa história. É uma daquelas histórias que eu não consigo dizer, foi ele. Vou te falar uma coisa, todos os youtubers que eu assisti, eu tinha certeza que foi o cunhado. Mas eu tinha certeza. Mas por quê? Porque esses youtubers não tinham trazido as informações que eu acabei de trazer. O do cão, que a leva até o ponto, do telefone dele, da viagem dele indo para a Polônia, da vizinha que viu a Becky fora. Ou seja, aí eu comecei a duvidar. Eu tô na dúvida. Ele tem alguma coisa a ver com o desaparecimento dela? Eu diria que 40%. O que me deixa na dúvida é porque os cães a colocam fora da casa. Eles rastrearam o cheiro dela. Então, eu não acredito que os cães estejam errados, mas não tem câmeras perto que mostram ela entrando em algum ônibus ou nada. Então é esse o caso de hoje. Como eu falei, eu não posso afirmar foi ele. Antes de eu fazer esse caso, eu dizia para todo mundo, foi ele, foi ele, foi ele. Depois comecei a falar, peraí, existem possibilidades. E se esse Max não for o Florian, for outro homem, se passando por um jovenzinho de 15 anos e ela foi se encontrar e o cara sumiu com ela? É possível? É. Tem muitas possibilidades, mas eu gostaria de ouvir de vocês. Deixa aqui a opinião. O que aconteceu com a Becky? E se vocês acharem esse caso interessante, dá um gostei aí de vocês, para o YouTube entender que esse vídeo é bom e recomendar para outras pessoas. Eu vejo vocês em breve. Até mais.